acordo de uma dívida de 150 mil euros, 784 mil reais na cotação desta terça-feira com o Manchester City pelo atual empréstimo de Ferrarese e avançou nas conversas para manter o zagueiro de 24 anos. Paralelamente, o clube está em negociação por um novo empréstimo com opção de compra e pode inclusive incorporar o valor do débito ao futuro acordo, segundo apurou a reportagem do GE. Se isso não for aceito pelos ingleses, o tricolor fará o pagamento agora, cumprindo o acerto. O tricolor discute também novos valores para manter o zagueiro, que segue em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada no fim de janeiro. Procurado, São Paulo não se pronunciou no momento. Embora na pauta São Paulina, às vésperas da abertura da janela, o acordo pela continuidade de Ferrarese ainda depende de alguns fatores, como a forma de pagamento do novo empréstimo, valores e prazos de contrato, por exemplo. Desde maio, São Paulo e o próprio Ferrarese estão mobilizados pela continuidade no clube. O zagueiro terá o contrato expandido automaticamente por alguns meses em virtude da grave lesão. O São Paulo só poderia devolvê-lo ao City depois de o defensor estar recuperado da cirurgia. Ferrarese segue em tratamento no Refis Plus e aguarda o avanço no diálogo entre São Paulo e City. O venezuelano já manifestou aos ingleses o desejo pela permanência no Morumbi. Toda a conversa, entretanto, ainda é tratada com cautela, embora o acordo pela dívida com o Manchester City ajude o São Paulo a avançar no diálogo pelo fico do defensor. O Ceará busca reforços na janela do meio do ano e o primeiro nome deve ser o lateral Orejuela. O jogador deve ser emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada de 2023 e chega na capital cearense para fechar detalhes da contratação na tarde desta terça-feira, dia 20. O alvinegro tem questão para resolver nas laterais. Com desfalques e queda de rendimento dos contratados para o setor, tiveram que improvisar jogadores e tem o setor como um dos principais pontos que precisa de reforço com urgência. Lateral direito entrou em campo pela última vez em março e não vem sendo utilizado por Dorival Júnior no tricolor paulista. A última partida do colombiano foi no dia 25 de abril, diante do Ituano pela Copa do Brasil, e desde então só foi relacionado outras 2 vezes. Orejuela chegou ao São Paulo em 2021, onde fez 15 jogos. Foi emprestado ao Grêmio em 2022, fez 8 jogos até ser reemprestado ao Atlético Paranaense. Foram 19 vezes em campo pelo clube paranaense. O Furacão não quis permanecer com o lateral direito nesta temporada, que retornou ao São Paulo, mas não vem sendo utilizado. Segundo informações do UOL, o meia Rodriguinho do São Paulo já desperta olhares europeus e pode colocar o São Paulo em um dilema milionário já nesta janela de transferências do meio do ano. O staff de Rodriguinho já sabe do interesse europeu pelo jovem. Ainda não há, porém, nenhuma proposta concreta. Neste momento, os valores envolvidos em uma possível negociação podem girar na casa dos 6 milhões de euros, 31 milhões de reais. O meia tem apenas 9 jogos pelo time profissional. Há projeção, entretanto, para que tal valor triplique que se o jogador for bastante utilizado pelo tricolor nesta temporada. A projeção é de que, com destaque no time titular, os valores possam chegar até 20 milhões de euros, 104 milhões de reais. A situação coloca o São Paulo em um dilema: vender caso chegue uma proposta ou segurar para maximizar uma venda futura. Já é público que o tricolor espera negociar algum jogador nesta janela para aliviar as contas. Dorival Júnior não quer perder nenhum jogador do elenco, nem mesmo jovens que ainda não são tão utilizados. O tricolor, no entanto, tem situação financeira delicada e até mesmo direitos de imagens em atraso. A São Paulista de Futebol divulgou na noite de segunda-feira a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. O tricolor entra em campo no próximo sábado, dia 24, em disputa contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Na segunda etapa do Paulistão Júnior, o tricolor também terá pela frente Lemense e Comercial. A primeira partida como mandante será na sexta-feira, dia 30, contra o Comercial em Osasco, pois o estádio Marcelo Portugal Gouveia passará por reformas no gramado. Após esse jogo, o campeonato tem uma pausa de um mês e retorna em agosto. A equipe se classificou à segunda etapa do Paulistão Júnior invicta e na liderança do grupo 10. Foram 7 vitórias e 3 empates, 25 gols feitos e 6 sofridos.
O São Paulo segue no estadual com uma grande mudança. Menta assume a equipe no lugar de Belete, que deixou o comando do time no fim da primeira fase. O São Paulo acertou a renovação de contrato com o goleiro Jandrei, que possuía contrato com o clube até o fim desta temporada. O novo acordo com o profissional vale até o fim de 2026. A renovação vem em meio ao processo de recuperação do goleiro. Jandrei, atualmente reserva de Rafael na equipe, sofreu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda. Jandrei chegou ao São Paulo na temporada passada e assumiu a condição de titular depois de jogos irregulares de Thiago Volpe. O goleiro manteve o status até a parte final da temporada, quando atuações ruins, especialmente na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense, abriram espaço para a chegada emergencial de Felipe Alves. Jandrei atuou como titular na Copa do Brasil e participou da campanha que terminou na semifinal, com eliminação para o Flamengo. Nesta temporada, ao invés do revezamento, Jandrei viu Rafael assumir a condição de titular, ainda sob o comando de Rogério Ceni, e atuar em todas as partidas são paulinas na temporada. Em maio, o goleiro sofreu a fratura na mão e só retornou aos trabalhos na última semana, ainda com trabalhos leves com os preparadores de goleiros. O São Paulo conheceu o caminho no Campeonato Brasileiro Sub-17. A CBF divulgou a tabela detalhada da primeira fase e o tricolor vai estrear na disputa em casa contra o Goiás no dia 5 de julho. A competição será disputada por 20 clubes, distribuídos em duas chaves de 10 equipes. As equipes jogam entre si dentro do grupo, em turno único, e os quatro melhores avançam às quartas de final. Os São Paulinos estão no grupo B ao lado de Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza, Santos, Grêmio, Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro e Goiás. Após a saída de Rogério Ceni no São Paulo, vocês perceberam o quanto de visita o clube está recebendo? Bom, hoje foi a vez do Hernanes e também do pentacampeão Edmilson. O defensor atuou no tricolor entre 1995 e 2000, em 254 jogos, sendo bicampeão paulista e campeão da Copa Master Comebol.